Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Matheus Monteiro de Barros Ferreira, advogado, e agora a gente vai vir para a aula 2, parte 4, e última dessa aula. Competência atípica dos tribunais, né? Como nós vimos, o judiciário possui lá seus órgãos, né? Sua função típica, que é a função de julgar mesmo, né? Conflitos interpessoais. Agora nós vamos ver a função atípica, né? A função administrativa e legislativa dos tribunais. Compete privativamente aos tribunais, né? Mediante ato administrativo, então a primeira competência é a administrativa. Propor a criação das varas judiciárias, bem como a sua extinção. Né? Na verdade, o que eles podem fazer é criar provimentos que dão atribuição à vara, porque a criação da vara em si é mediante lei, tá? Que nós vamos ver depois. Prover os cargos de juiz, servidor e os cargos em confiança, né? Assim definidos em lei, juiz e servidor mediante concurso público, cargo em comissão sem concurso. Conceder férias, né, ou licença aos seus membros, ou seja, aos desembargadores ou ministros, aos juízes que são vinculados e aos servidores que são vinculados, né? Tanto o servidor do tribunal quanto o servidor do juiz de primeira instância. Então, quem concede são os tribunais. Bem como organizar suas secretarias e serviços auxiliares e as secretarias e serviços auxiliares dos juízes que são vinculados. Secretaria é o cartório do judiciário, né, de segunda instância. E cartório é o cartório do pedido de primeira instância do judiciário, tá certo? A secretaria de segunda instância, cartório de primeira instância. Assim como o escrivão é o escrivão da primeira instância e o chefe de secretaria seria o escrivão do tribunal, tá certo? Eles ainda têm o chamado ato disciplinar, né, que é velar pelo exercício da atividade correcional respectiva, né? E eleger seus órgãos diretivos, né? Como nós vimos, o órgão especial, metade das vagas por atividade, outra metade por eleição, é eleito pelo órgão mediante ato administrativo. E, por fim, o chamado ato normativo, que é elaborar seus regimentos internos, com a observância das normas do processo civil, né? E o regimento interno irá dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Competência e funcionamento. Certo? E agora nós temos a chamada competência legislativa. Compete privativamente, né? Não é que eles editam a lei, tá? Eles têm a chamada iniciativa de propor a lei. Então, eles dão a iniciativa de lei, aí vai ou para o Congresso Nacional ou para a Assembleia Legislativa, e aí esses órgãos aprovam ou não. Né? Mas são eles quem têm o poder de iniciar a lei sobre essas matérias, tá certo? Alteração da organização judiciária, que significa criar ou extinguir comarca ou vara, tá? Alteração da divisão judiciária, que significa criar ou extinguir competência, né? A criação ou extinção de tribunais inferiores, né? Tribunal superior só pode ser extinto mediante emenda constitucional, porque foi criado pela Constituição, certo? Se o tribunal é criado por lei, pode ser extinto por lei. É o chamado princípio do paralelismo das formas, né? Se ele é criado pela Constituição, só pode ser extinto pela Constituição. Bom, criar cargo de ministro pode? Não. Por quê? Porque o cargo de ministro é criado pela Constituição, certo? Somente emenda constitucional. Então, se eu quiser, por exemplo, criar um cargo de ministro para o STF, que são 11, tem que ser mediante emenda. O STJ, a mesma coisa. Tá? Cargo de... Exceto nos casos, tá? No caso que a gente vai ver depois, existem alguns tribunais que é assim, no mínimo 7 ministros. No mínimo 7 ministros. Significa que o tribunal só vai ter 7? Não. Mas no mínimo é 7, ou seja, 7 daqueles cargos estão garantidos pela Constituição. Os demais é autorizado que sejam criados ou extintos por lei. Tá certo? Essa é a interpretação adequada. Então, voltando. Criar e extinguir tribunal inferior.
Alterar o número de membros dos tribunais inferiores, ou seja, criar ou extinguir cargo de desembargador, criar ou extinguir cargo de juiz, criar ou extinguir cargo de auxiliar, de serviço auxiliar, né, escrevente. Projeto de lei para fixar salário de ministro, salário de desembargador e salário de juiz, bem como salário de servidor do tribunal ou de servidor do juízo, né? A iniciativa compete ao Supremo Tribunal Federal, ao Legislativo Federal, né? Questões nacionais, aos tribunais superiores, ao Poder Legislativo Federal, igualmente, e aos tribunais de justiça, ao Poder Legislativo Estadual, né? Assembleia Legislativa. Então, essa aula foi curta, eu vou reler apenas as competências e ponto, né? Competência legislativa compete privativamente, né? Ou seja, ato legislativo com iniciativa de tribunal, a alteração da organização judiciária, né? Vara ou comarca, a alteração da organização judiciária, vara ou comarca, a alteração da divisão judiciária, né? Competência, a criação ou extinção de tribunais inferiores, a alteração do número de membros dos tribunais inferiores, a criação ou extinção de cargo de juiz, a criação ou extinção de cargo de servidor, fixação de subsídio de ministro, desembargador e juiz, ou servidor do tribunal ou servidor de juiz. Tá certo? É isso. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal. Próxima aula vai ser a aula 3. Deixe comentário. Comentário útil, né, para acrescentar no material. Abraço.